Olá, pessoal, boa noite. Olá, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo, de reflexão, que possamos estar aí mais uma vez unindo os nossos sentimentos e as nossas intenções na busca do conhecimento, na busca de sermos pessoas melhores, que sejamos bons buscadores, né? Esse é o grande objetivo da nossa vida, que sejamos sempre buscadores, sempre atrás de algo novo, de algo que venha nos enriquecer, de algo que venha nos transformar. E esse é o objetivo aqui do nosso grupo, né? Desta live semanal que nós estamos fazendo. Então, que sejamos todos bem-vindos. Que a luz de Jesus brilhe sobre nós esta noite, nos trazendo boa vontade, nos trazendo entendimento, compreensão, muito amor, muita paz em nossos corações, para que tenhamos a mente aberta para receber com amor os ensinamentos sagrados, né? As verdades que o Mestre nos traz sempre. Bem, e hoje o tema é a continuação da segunda-feira, né? O capítulo 13, que a Malu fez para nós, né? Veio nos trazer o capítulo 13, que o tema é que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Então vamos lá, esse capítulo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, e a essência desse capítulo é a caridade. Dentro dele, os Espíritos vêm nos explicar as passagens onde Jesus ensinava o que é a verdadeira caridade. Então é sobre isso que este capítulo vem falar. O que é a verdadeira caridade e quais as suas características, né? Então ele começa falando sobre fazer o bem sem ostentação. É aquele negócio, né? Faça o bem sem olhar a quem. Esta é a essência da caridade, né? A verdadeira caridade, ela deve ser feita no sentido de levar o bem-estar, a felicidade, a alegria ao próximo. Não importa quem seja o nosso próximo, nós já falamos aqui sobre o nosso próximo, né? Teve um capítulo lá atrás que era amar ao próximo como a ti mesmo, e naquele capítulo ficou explicado para nós quem é o nosso próximo. Nossos próximos são todos, a começar por nós, né? O mais próximo de nós somos nós mesmos. Então a caridade deve começar conosco, né? E o que é que nós esperamos de nós? Nós fazemos o bem para nós e esperamos o quê? Né? É nesse sentido que nós devemos fazer. Nós devemos fazer o bem para nós mesmos, inicialmente, e estender esse bem para todos aqueles que nos rodeiam, e ir ampliando este círculo de bem, de caridade, de amor, de doação, né? Porque a caridade é doação, é a doação de si mesmo. Então, num primeiro momento aqui, ele fala que nós devemos eliminar o nosso orgulho e fazer o bem sem esperar nada em troca, mas é um pouco difícil ainda, né? Na nossa atual situação evolutiva, nós sempre estamos esperando algo, né? A caridade, ela é um... Por que Jesus ensina, né? A nossa doutrina, ela diz o seguinte, a grande máxima da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação, né? E o que quer dizer isso, né? Que nós só seremos salvos fazendo a caridade. Nós só vamos nos dar bem fazendo a caridade, né? Então, acaba sendo um círculo vicioso, porque
eu faço a caridade para me salvar, né? Eu faço o bem para o outro, mas na verdade eu estou fazendo bem para mim mesmo. Porque quando eu faço o bem para o outro, eu estou crescendo. O crescimento é para mim. A benevolência é para mim mesmo. Então, quanto mais nós fazemos a caridade, mais nós crescemos, mais nós evoluímos. Então, ele vem falando, né, sobre os passos da caridade, as características da caridade. Num primeiro momento, todo ser humano, ele tem cada um de nós temos o nosso tempo na caminhada evolutiva, né? Alguns conseguem andar mais depressa, outros se demoram mais pelo caminho. Então, no primeiro momento, o ser humano, quando ainda ele vive muito no orgulho e no egoísmo, ele alimenta o seguinte pensamento, né? Quando ele vê alguém que está precisando de algo: ah, isso não é problema meu, né? Esta é a fala de uma pessoa que está totalmente ainda vivendo no egoísmo. Ela não consegue ter um sentimento com relação ao outro que precisa dela, que tem alguma necessidade, né? Ele não consegue enxergar isso. Então, muitas pessoas, desde os primórdios da humanidade, ainda vivem este momento, né? Algumas pessoas se demoram mais pelo caminho e vivem mais o egoísmo, alimentam o orgulho, então ainda estão nessa faixa, são incapazes de perceber as diferenças, de perceber as necessidades do outro, né? A maioria de nós ainda transita por esta fase. Muitas vezes nós não temos a percepção do outro, do nosso próximo. Às vezes até as pessoas que convivem com a gente mais intimamente, nós não conseguimos ter a percepção das suas necessidades, daquilo que elas estão precisando, né? Então nós vivemos ainda transitando. Este é o grande egoísmo, a grande chaga que tanto se fala da humanidade, né? Nós ainda vivemos no eu, né? Neste ego imenso, neste egoísmo, não desenvolvemos essa percepção, né? Essa capacidade de perceber as dificuldades e as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, né? Não precisa nem ser do mundo. Fala-se tanto, né, de tudo que acontece no mundo, né? Mas nós não conseguimos enxergar nem as necessidades mais próximas de nós. Mas nós vamos estudando, né? Nós vamos crescendo, a vivência, as experiências da vida, de encarnação após encarnação, vai nos trazendo a experiência e o aprendizado. Então, nós subimos um degrauzinho e nós começamos então a perceber aqueles que estão ao nosso lado, né? Começamos a perceber as dificuldades do outro, as necessidades, né? Então, nesse segundo momento, o que acontece? Nós despertamos e nós queremos dar algo para aquela pessoa, queremos fazer algo por aquela pessoa. Esse é o momento em que a gente começa a dar a esmola, né? Então a gente se compadece minimamente, né? Bem pouquinho. Aí a gente tem uma moeda, a gente vai lá e dá uma moeda. Ou uma notinha bem pequena, a gente vai lá e dá uma notinha. Ou então eu quero me livrar daquela pessoa, eu vou dar um dinheirinho, eu vou jogar um dinheirinho ali na cesta, vou sair correndo, né? Então assim, no segundo momento o ser humano tá por aí, né? Ele sai da igreja, ele vai dar uma esmola ali para aquela pessoa. Já era assim no tempo de Jesus, né? Que ficavam as pessoas ali fora dos templos pedindo a esmola. Por quê? Porque a pessoa ia lá no templo, então ela tinha aquele momento
onde ela fazia suas reflexões. Quando ela saía lá fora e via aquilo, que ela se compadecia. Então eu ia lá e dava uma esmola. E isso ainda acontece até os dias de hoje, né? Esse momento em que nós damos uma pequena migalha para aquela pessoa, né? E saímos fora. Mas a experiência da vida vai nos trazendo aprendizados, né? E pouco a pouco nós vamos ficando mais sensíveis e vamos começando a perceber que isso é muito pouco, né? Que na verdade isto é assim um resquício de caridade, né? Dar uma esmola é muito pouco, também é importante, né? Por exemplo, você dá o pão para aquela pessoa que está com fome, você dá um prato de comida, você dá um copo de água. Isso é muito importante, porque aquela pessoa que está nessa necessidade extrema, ela tem um corpo físico e ela tem as necessidades do corpo físico. E às vezes ela passa tanta fome, tanta falta, tanta privação de coisas físicas, de alimento, de roupa, que isso fica acima de tudo. Ela não quer que você chegue ali nela, uma pessoa que está te pedindo comida, que está morando na rua. É difícil você chegar nela e ela querer ouvir palavras edificantes, mensagens dos mestres ascensionados. A primeira necessidade dela é a necessidade física, então é importante alimentar as pessoas, dar uma roupa quando tá frio, um cobertor, é muito importante. Nós precisamos sim fazer isso, mas a caridade verdadeira, ela se estende muito além disso. Isto é um primeiro passo, é um socorro apenas, né? É uma necessidade socorrista. Atender às necessidades assim muito básicas, né? Dar dinheiro para a pessoa é importante, né? E às vezes o nosso coração pede que nós façamos isso. É importante sim fazer, mas é algo muito básico, né? Muito emergencial. A necessidade, a caridade, ela é muito ampla, ela é muito maior que isso. Ela envolve toda a nossa vida, ela envolve todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos no dia a dia, né? Então, além dessa caridade de doação, né, de dar aquilo que não nos serve mais, é importante dar aquilo que não nos serve mais, né? Mas deve ser com muito cuidado. Quando nós percebemos isso, quando nós percebemos que matar a fome de uma pessoa é algo muito básico, é caridade, mas é aquela caridade apenas emergencial, então nós estamos subindo um outro degrau, né? Aí nós conseguimos ter uma percepção da caridade moral. E a caridade moral, ela é muito mais importante do que a caridade material, né? Nós temos os dois tipos de caridade, a material e a caridade moral. A material é esta, é a emergencial, né? E ela deve sim, é o nosso primeiro exercício de caridade, né? Muitas pessoas não fazem nem esse tipo de caridade, muitos de nós, né? Vamos nos incluir, né? Eu também me incluo, porque muitas vezes a gente, no nosso conforto, nós damos muito mais atenção para as nossas próprias necessidades, né? Eu também me incluo nisso. Então, é importante sim nós fazermos grupos e levar o alimento para aquelas pessoas que precisam. Muitas vezes um pai de família perdeu o emprego e a sua família tem necessidades básicas. É importantíssimo nós estarmos atentos a isso, nós estarmos disponíveis. Às vezes nós não temos o suficiente para suprir a necessidade daquela família,
mas nós podemos fazer outro tipo de caridade, né? Que é juntar pessoas, né? Nós temos hoje a internet, que é uma ferramenta grandiosa nesse sentido, né? Nós temos milhares de grupos, né, nas redes sociais, nós temos uma agenda telefônica imensa. Então, quando nós sabemos de um caso, de uma necessidade, vamos expandir, né? Vamos mobilizar outras pessoas que às vezes também não estão tão atentas, né? A essas dificuldades. Então, vamos mobilizar as pessoas, vamos fazer grupos para auxiliar essas pessoas que estão precisando, né? Neste momento, principalmente em que nós estamos vivendo, nós sabemos que existem muitas pessoas precisando dos mais variados tipos, né, de coisas. Então, não é só emprego, não é só alimento, às vezes é uma palavra. Então, quando nós temos esse tipo de percepção, que não é apenas a doação material que nós temos que fazer, que nós também precisamos estar atentos às necessidades morais, né? Às vezes você vê uma pessoa triste, seja da sua convivência ou não, às vezes você pega um ônibus e você senta ao lado de uma pessoa e você percebe que tem algo errado com aquela pessoa. Às vezes você se depara com uma pessoa chorando ao seu lado, né? E muitas vezes nós ignoramos, às vezes nós temos vergonha de chegar na pessoa e perguntar alguma coisa, de oferecer alguma coisa para aquela pessoa. Às vezes você olha para a pessoa, ela está olhando para o nada, com um olhar baixo, aquele olhar assim, não sei para onde eu vou, né? E tem muita gente assim. É que nós também nós temos a nossa rotina assim fechada no eu, né? Às vezes nós andamos na rua, pessoas fazendo caminhada na rua com o celular na mão, né? A maioria das pessoas anda na rua hoje ou falando ao celular ou digitando, andando e digitando, né? Então as pessoas não prestam atenção ao seu redor, não olham nos olhos das pessoas, né? E quantas pessoas estão precisando de um bom dia sincero, né? Esta é a caridade moral de que Jesus vem nos falar sobre este capítulo. De nós termos a sensibilidade e a percepção de detectar ao nosso lado algo, uma pessoa que está precisando de algo além, né? Às vezes ela precisa de uma companhia, às vezes ela precisa de um ouvido, né? Os nossos idosos, por exemplo, agora, que estão todos confinados em suas casas, até separados das suas próprias famílias, né? Então, às vezes, uma palavra para essas pessoas, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios mais velhos, né? Um telefonema, uma mensagem, né? Um oi lá do portão, não chega perto. Então, nós precisamos estar atento. Às vezes a pessoa precisa de um oi, de um aceno, né? São coisas tão simples que nós temos dificuldades, né, para detectar, né? No nosso dia a dia nós temos bastante dificuldade para detectar isso. Então, esse capítulo vem nos ensinar todas as formas de caridade, né? Ele vem falar aqui pra gente sobre a piedade. E o que é a piedade? A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Né? Então, o que ele está falando aqui?
que a verdadeira caridade, ela é sentida, né? Na maioria das vezes, fazemos a caridade para sermos enxergados. Nós iniciamos a caridade mostrando para alguém que nós estamos fazendo a caridade. Não é com o real objetivo de ajudar aquela pessoa. Inicialmente, nós barganhamos através da caridade, né? Porque nós pensamos assim: eu vou dar, né, um dinheirinho para essa pessoa, porque eu vou estar comprando meu lugarzinho lá no céu. Isso é uma barganha, né? A verdadeira caridade, nós só fazemos caridade de verdade quando nós sentimos o que o outro está sentindo. Quando nós conseguimos sentir o frio que aquela pessoa sente. Quando nós conseguimos sentir a fome que aquela pessoa sente. Isso é piedade. Esta é a verdadeira piedade que nos movimenta a caridade, que nos leva a fazer a caridade. Quando nós realmente sentimos, automaticamente nós vamos fazer algo para suprir a necessidade daquela pessoa. Então essa é a verdadeira caridade, é sentimento. Quando nós conseguimos sentir o vazio que um amigo sente, quando nós conseguimos sentir a depressão do outro. Nossa, eu tô sentindo que aquela pessoa não tá legal. O que será, né? Eu vou me aproximar, eu vou conversar um pouco para sentir o que aquela pessoa, né? O que ela tá pensando, se ela tá passando por alguma situação. Então, quando nós conseguimos sentir o que o outro está sentindo, quando nós nos apiedamos do sofrimento do outro, aí nós conseguimos nos movimentar no caminho da verdadeira caridade. Aí nós temos o desejo sincero de fazer algo. Primeiro passo, ouvir, saber o que aquela pessoa sente, saber pelo que ela está passando, sem se envolver, sem se intrometer, né? A caridade, ela tem que ser sábia, ela tem que ser bem pensada, ela tem que ser planejada. Quando nós vamos ajudar uma pessoa, nós temos que ter o cuidado para não se intrometer na vida da pessoa. Nós temos que dar espaço e abertura para que, se a pessoa tiver a necessidade e o sentimento de compartilhar, que ela o faça. Nós temos que ter delicadeza para chegar na pessoa, né? É claro, tem aquelas pessoas que automaticamente vêm, uma pessoa que é muito amiga, uma pessoa da família, que vem te procurar é outra coisa. Mas quando a pessoa não vem te procurar e você sente que a pessoa está precisando de algo, você tem que ter essa delicadeza. Você tem que ter a delicadeza de não humilhar jamais. A verdadeira caridade, ela não humilha, pelo contrário. Quando a caridade é verdadeira, quando você acabar de fazer alguma coisa pelo outro, você vai se sentir tão bem e tão grato que você vai sentir a necessidade de agradecer por ter feito algo pela pessoa. Essa é a verdadeira caridade. Então, a caridade, ela pede de nós sabedoria, muito cuidado. Tudo deve ser feito com muito amor, com muito carinho. Né? Quando a pessoa está muito triste, você conversa com ela, você não pode ter medo de se envolver. Quando eu falo assim que nós temos que sentir o sentimento do outro, não é se envolver e pegar para você aquele problema, né? Por isso que nós precisamos sempre estar atentos com as nossas defesas pessoais,
com o nosso equilíbrio emocional, porque a gente só pode dar para o outro aquilo que nós temos, né? Então, se eu não tenho equilíbrio, eu não posso dar equilíbrio para o outro. Então, quando eu tenho a intenção de ajudar alguém, eu preciso estar em equilíbrio, né? Eu preciso saber me proteger para que a dificuldade do outro não venha para mim. Eu vou ajudar de todas as formas possíveis, mas o problema continua sendo dele, né? Então, essa é a verdadeira caridade moral, é dar de si, é sentir e dar de si, né? Quando nós conseguimos realmente dar aquilo que nós temos em nós. E também nós temos que ter na mente que nós somos todos trabalhadores do Cristo. Neste mundo, neste planeta, nós somos trabalhadores do Cristo, né? É isso que nós aprendemos no Evangelho. Quando nós vamos seguir o seu exemplo, nós seguimos como trabalhadores, né? Sempre buscando fazer o que ele nos ensina. E como trabalhadores, nós temos que aprender, nós temos que nos aprimorar cada vez mais dentro dos seus ensinamentos, né? Dentro do que ele nos fala sobre a caridade, nós temos que buscar esta sensibilidade, nós temos que buscar sabedoria, nós temos que aprender a enxergar o outro, nós temos que aprender a entender o outro, né? Às vezes é muito fácil, por exemplo, fazer a caridade com as pessoas nas ruas. É muito fácil, né? Quando alguém pede alguma coisa, um grupo de pessoas que entrega, por exemplo, alimento na rua, roupas na rua, é fácil a gente pegar aquilo que não serve mais e ir lá doar, né? É fácil, por exemplo, no nosso trabalho, nós sermos gentil com as pessoas, né? Para ter uma boa convivência, para conseguir uma promoção. Então é muito fácil a gente ali, naquelas poucas horas que nós convivemos, é muito fácil a gente ser caridoso, ser bom, ser legal, ser aquela pessoa bacana, sorridente. Mas como que é com o nosso pequeno círculo, por exemplo, né? A nossa família, com aquelas pessoas que convivem conosco em casa? Será que nós estamos sendo fraternos com os nossos familiares, né? Com o nosso companheiro, a nossa companheira, com o nosso pai, nossa mãe? Será que nós somos gentis? Será que nós praticamos a caridade? A caridade ela deve estar a todo momento, em todos os nossos atos, né? No nosso pensamento, nós fazemos caridade pelo pensamento. Tô vendo aqui que a Pati gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Pati. O Jorge também colocou aqui, boa noite, grupo. O que a doutrina espírita fala sobre esta nova moda nas redes sociais, onde as pessoas com uma condição financeira mais abastada decidem fazer. Ai, peraí que eu. Decidem fazer aquilo que eles chamam de caridade, porém às vezes até constrangem aqueles que eles ajudam através de filmagens ou de coleta de depoimentos em favor daquele evento, quase que promocional. Isto virou uma mania e não só entre alguns políticos, também pessoas da elite e do mundo artístico. Eu acho que está até respondido, né, o Jorge? A caridade verdadeira é aquela que nós fazemos de coração, aquela onde nós aparecemos o mínimo possível. Os grandes mestres espirituais, né, os grandes mentores, os espíritos mais elevados, eles reencarnam também no nosso planeta como missionários, né, como grandes missionários. E muitos, a maioria deles,
eles vivem de uma forma muito simples, sem aparecer, né? Eles não precisam fazer propaganda, né? A verdadeira caridade não faz propaganda. Jesus mesmo, muitas vezes, ele curava pessoas e falava que não precisava falar para ninguém quem tinha feito aquilo, entende? Então, eu acho que isso aí que você está falando, que o pessoal faz eventos, né, pelas redes sociais, é um grande exemplo de pessoas que apenas querem se promover. Eu acho bem raro pessoas que realmente querem fazer a caridade através das redes sociais, simplesmente por fazer, né? Até existem pessoas assim, mas a maioria quer a promoção. E não são só os políticos, tá? A gente não precisa nem ficar criticando os políticos, porque os políticos saíram do povo, né? Então somos todos iguais, políticos e não políticos, nós somos todos iguais. Será que se eu fosse uma política hoje, uma governadora, uma presidenta da República, será que eu agiria diferente de quem está lá hoje? Nós não nos conhecemos. Então, se eu estivesse no lugar de um político, quais seriam as minhas ações? Né? Então, nós não podemos nem criticar, né? Claro que nós não concordamos com muitas coisas, estamos no nosso direito e assim deve ser. Não concordo com coisas absurdas que fazem, mas não nos cabe ficar criticando também, né? No meu serviço, eu tento ajudar as outras pessoas, mas tudo que eu faço, as pessoas me criticam e sempre me sinto mal. Tenho muitas companheiras de trabalho que só me julgam e me criticam, e nos últimos dias eu ando me sentindo muito mal. Então, aí é a Paty que tá falando, né? Paty, é o seguinte, nós estamos num círculo de convivência com as pessoas com as quais nós temos afinidades. Nenhuma pessoa entra na nossa vida por acaso, por sorte, por destino. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, sejam familiares, sejam amigos, sejam conhecidos, colegas, a pessoa da padaria, a pessoa da farmácia, todas as pessoas entram na nossa vida porque tem uma razão de ser, né? Nós precisamos cruzar com essas pessoas, nós precisamos ter experiências com essas pessoas, porque nós vamos aprender algo com isso. Não importa muito a gente querer saber o que nós temos que aprender com essas pessoas, entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que ser honesta consigo mesmo e com os seus princípios, né? Principalmente se você está aqui conosco, você é uma pessoa interessada no seu crescimento pessoal, moral, espiritual, né? Porque é isso que nós fazemos aqui. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós resolvemos buscar de alguma forma, e aqui, através da doutrina espírita, através dos ensinamentos do Cristo, nós decidimos que vamos buscar conhecimento e meios para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Então, se isso que eu te falei está dentro, você deve ser honesta com esse seu princípio e continuar tentando ajudar as pessoas. Mas é aquilo que eu falei, às vezes as pessoas não querem ajuda. Então nós temos que ter sabedoria quando nós temos a intenção de ajudar alguém. Se você está vendo que as pessoas te julgam e te criticam, o que você pode fazer? Dá um passo para trás. Fica na sua. Se você realmente tem um pensamento no bem, você vai atrair as pessoas com afinidade.
pessoas que também têm o pensamento no bem, que também têm a intenção no bem. Correto? Eu acho que é isso, porque é assim, nós fazemos a caridade através também do nosso pensamento. Até eu estava começando a falar sobre isso. Como que nós fazemos a caridade através do pensamento? Olhando para a pessoa, uma pessoa te criticou. O que você tem que fazer? Você não tem que rebater. Quando nós tentamos brigar, quando nós tentamos impor as nossas opiniões, os nossos pensamentos, nós geramos uma massa crítica imensa. E muitas vezes nós não vamos suportar a carga que vem para cima da gente. Então, mantenha os seus princípios. Busque no seu pensamento as melhores características daquela pessoa. Busque algo de bom que tem nela. Porque ela é um ser humano, aquela pessoa é seu irmão, sua irmã em Cristo, e busca ser feliz assim como você. Só que ela tem pensamentos diferentes do seu e nós precisamos respeitar. O respeito é uma característica da caridade, da fraternidade. Então respeite. Não queira pular na frente e ajudar as pessoas. Se você está no bem, se você pensa o bem das pessoas, se você é uma pessoa que não faz fofoca, quando você ouve alguém falando mal de alguém, aquilo termina em você. Você ouviu, mas você não vai passar nada para ninguém. Se você tiver possibilidade de ir em defesa da pessoa criticada, vá em defesa da pessoa criticada. Mas não arraste essa fofoca para frente. Não dê corda para essa fofoca. Entendeu? Fique no bem. Tenha bons pensamentos. Emana luz para as pessoas do seu trabalho. A partir daí, a partir do seu pensamento em equilíbrio e no bem, você vai começar a atrair para perto de você as pessoas que estão na mesma vibração que você, que também querem crescer, que também buscam ser melhores. Entendeu? Este é o caminho, é manter o seu foco naquilo que é bom, no seu crescimento pessoal, moral e espiritual. Automaticamente, o magnetismo do universo vai trazer para você, vai selecionar, não é você que precisa selecionar. Automaticamente a vida seleciona as pessoas que vão se aproximar de nós, por alguma afinidade, ou porque elas têm algo em comum com a gente, ou porque naquele momento elas precisam de algo que nós temos para dar, uma palavra, um sorriso, uma amizade, ou ela tem algo para dar para você também, porque nós também precisamos dos outros, né? Então, a própria vida vai aproximar de você as pessoas que estão na mesma vibração, na mesma sintonia. A Melissa também, mesmo quando eu não consigo ir até moradores de rua, por exemplo, mas eu mentalmente rezo por essas pessoas, ou mesmo rezo por amigos e parentes com sinceridade. Isso é com certeza, Melissa, isso é uma forma de caridade. Essa é uma grande forma de caridade e muito simples. Quem não pode fazer uma prece sincera pelo outro, né? Se nós não podemos ir até a pessoa, o morador de rua, eu faço uma prece. Eu encontro grupos e faço doação. Eu faço uma prece sincera para que aquele grupo alcance as pessoas, para que as pessoas de rua sejam abraçadas pela espiritualidade de luz, para que tenham lucidez em seus pensamentos, para que sejam acolhidas em seu coração, né? Então, sim, você está certíssima. Para as pessoas doentes,
né? Nós devemos todos os dias fazer preces pelas pessoas. Isso é uma forma de caridade também. A caridade está no nosso dia o tempo todo. Todos os nossos atos diários podem ser um ato de caridade. Todos. Para conosco mesmo, para com todos os seres que nos rodeiam, a caridade para com os animais, a caridade para com o reino vegetal, né? Existem milhares de formas de fazermos a caridade. A Paty está falando que ela é do candomblé e sinto muitas... Então, Paty, legal que você é do candomblé e está aqui com a gente também, né? E isso é muito bacana, né? Nós não temos preconceito nenhum de religião. Todas as religiões deveriam fazer esse intercâmbio para uma aprender um pouquinho da outra, né? Eu sempre que posso, particularmente, busco algum conhecimento de todas as religiões, né? Porque Jesus, ele não tinha religião alguma. A religião de Jesus era o amor, né? E é isso que nós temos que buscar. Até inclusive nesse capítulo aqui, fala sobre a beneficência exclusiva, né? Então pergunta assim, ó, é correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? Claro que não, né? A caridade verdadeira não tem barreiras. Se nós fazemos a caridade apenas para o nosso grupo familiar, nós estamos sendo egoístas. Se nós fazemos a caridade apenas no nosso grupo religioso, nós estamos sendo egoístas. Não existe isso, não pode existir. A caridade é aquela coisa, faço bem sem olhar a quem, né? Se nós fizermos a caridade apenas para o nosso grupo, nós estamos sendo extremamente preconceituosos, né? Então aí não é caridade, né? A Paty fala também que sente muitas vibrações, porque você tem uma sensibilidade mediúnica, né? Todos nós temos algum grau de mediunidade. E você tem aí uma sensibilidade onde você sente a vibração das pessoas. É importante você aprender a se proteger, né? Talvez lá onde você frequente, com certeza, eles vão te ensinar uma forma de você se defender contra vibrações mais baixas, né? Com vibrações negativas, contra as vibrações negativas. O que eu posso falar aqui para você, que nós aprendemos, não existe melhor forma de se defender do que estar com o seu pensamento no bem, né? Quando nós nos mantemos no bem verdadeiro, quando nós buscamos pensar nas outras pessoas com bondade, olhar apenas o lado bom da pessoa, nós elevamos a nossa vibração. E esta é a maior defesa, estar no bem, buscar sempre o nosso equilíbrio emocional, né? O nosso equilíbrio energético. É importante nós aprendermos a estrutura a nossa estrutura espiritual, né? Que nós não temos apenas esse corpo físico, nós temos corpos, né? Nós temos um grande campo energético em nós, né? Nós temos o corpo emocional, corpo mental, corpo etérico, então, ou perispírito. Então, é importante nós conhecermos um pouco sobre isso, para nós aprendermos a cuidar das nossas energias, né? Todos os dias, por exemplo, nós deveríamos fazer a nossa higiene energética. Eu acho que todo mundo aqui no grupo toma banho, né? Toma banho todos os dias. Nós moramos num país tropical,
E é muito possível todo mundo tomar pelo menos um banho por dia, né? Então nós tomamos banho todos os dias, nós escovamos os dentes várias vezes ao dia, nós lavamos os nossos cabelos, cuidamos das nossas unhas. Nós perdemos um bom tempo no nosso dia fazendo essa higiene que é necessária, né? Que nós precisamos fazer. Agora eu pergunto, quanto tempo você dedica para a sua higiene energética por dia? E eu vou te dizer que não precisa muito. Alguns minutos. Alguns minutos durante o seu banho. Quando você vai tomar banho, por exemplo, você pode, embaixo do chuveiro, nós temos uma coisa maravilhosa que se chama chuveiro, né? Então, quando você está embaixo do chuveiro, por alguns minutos apenas, alguns instantes, você mentaliza aquela água como uma luz, agradecendo a Deus por esta água que te limpa fisicamente, que te limpa energeticamente, e visualiza na sua mente, porque o nosso pensamento tem um poder que nós desconhecemos. Então, lá na sua mente, fecha os seus olhos e mentaliza na sua mente aquela água fazendo realmente uma limpeza energética, tirando todas as impurezas do seu corpo. Porque durante o nosso dia, nós lidamos com muitas pessoas, né? Nós conversamos com pessoas e nós trocamos fluidos com essas pessoas, né? O nosso campo áurico, que é um campo energético, ele toca no campo das outras pessoas. Nós recebemos através do pensamento das outras pessoas, nós também recebemos fluidos que as pessoas estão mandando. Se a pessoa pensa em mim com raiva, porque eu fiz alguma coisa errada para ela, eu vou receber dela vibrações de raiva. Se eu não estiver equilibrada, se eu não fizer esta limpeza energética, esta vibração dela vai colar neste meu campo energético e vai começar a me fazer mal, né? Que nem a Paty comentou aqui que ela tem sensibilidade. É isso daí. As pessoas mandam a vibração, mesmo inconscientemente, tá, gente? Não é que a pessoa tá querendo fazer, não. Quando você pensa numa pessoa, gera um sentimento. Esse sentimento chega na pessoa. Igual eu falei, se a pessoa pensar em mim com raiva, eu vou receber aquela vibração com raiva. Dependendo de como está a minha energia, esta camada energética, eu vou sentir mais ou menos essa vibração. Se a minha camada energética estiver bem limpa, estiver serena, se eu estiver em equilíbrio emocional, eu não vou sentir nada. Agora, se eu estiver triste, se eu estiver com raiva de alguma coisa ou de alguém, e pior ainda, porque se eu estiver com raiva dessa pessoa que está com raiva de mim, nós vamos fazer uma ligação energética. Aí a troca é direta, né? Aquela troca de gentilezas é direta. Então, por isso que nós devemos, né, buscar sempre o nosso equilíbrio emocional, a nossa limpeza energética, né? Fazer todos os dias é importante. Fazer a limpeza dos nossos pensamentos. Como que nós fazemos a limpeza do nosso pensamento? Através da meditação, né? Através da oração, aquela oração diária de agradecimento a Deus, nós nos conectamos, né, com as esferas elevadas de luz. Durante esta conexão, depois da nossa prece, a nossa prece por nós mesmos, a nossa prece pelos outros, a nossa prece pelo planeta, terminada a nossa prece, fique 5, 10 minutos meditando. E como que é essa meditação? Faz uma respiração profunda e bem demorada.
e deixa o seu pensamento em você. Visualiza uma luz descendo sobre você. Fale para você mesma: eu sou luz, eu recebo luz e eu transmito luz. Fica ali 5 minutos com esse mantra, todos os dias. Isso é uma limpeza mental, física, energética, é uma limpeza total. Aí vamos ver aqui o que a Melissa está falando. Rezar por mim mesmo, pela mansidão do meu coração, pela minha paz de espírito. É egoísmo meu ou uma forma de caridade comigo mesma? Orar pelo meu crescimento espiritual. Certíssimo, né? Melissa, é importantíssimo nós fazermos oração por nós mesmos. Temos que fazer. Não é nem de longe é egoísmo. É claro que é assim. Se você começar a fazer só por você, aí você vai acabando entrando tanto em você, né? Que você vai deixar o seu ego infladíssimo, né? E quando você se acha muito bom e tal, aí vai ser um ato de egoísmo. Mas de jeito nenhum, fazermos prece por nós mesmos é muito importante. De todo o coração, pedindo a paz de espírito, sim. Quando vocês forem dormir, façam uma prece solicitando a presença do seu mentor e do seu anjo guardião ou anjo da guarda, como você quiser chamar. Faça uma prece pedindo a presença dele durante o seu repouso físico e que ele te conduza com muito amor para um momento de aprendizado, de reflexão ou de trabalho, porque durante a noite nós não descansamos, o nosso espírito não precisa dormir, né? O nosso corpo físico precisa, e é importante para a nossa saúde física que nós tenhamos uma noite de sono, né? De 8 a 10 horas, cada um tem a sua necessidade, né? Cada um deve se conhecer e saber o número de horas que precisa repousar. É importante sim, porque o nosso corpo físico se refaz, né? Se fortalece durante o nosso sono. Mas o nosso espírito não precisa dormir. Então, durante o nosso sono, nós sempre vamos para um estado vibracional de acordo com aquilo que nós estamos vibrando. Então, se nós tivermos um dia de brigas, de desentendimento, de raiva, de tristeza, sentimentos ruins, durante a noite nós vamos nos relacionar com pessoas nesta mesma vibração, né? Então nós vamos ter pesadelos, nós vamos ter sonhos desconexos que nós não conseguimos entender, né? Nada fica claro. Nós temos aquele sono assim que não é repousante. Podemos acordar cansados. Então, é importante nós, principalmente no momento de dormir, fazermos preces por nós, pedindo ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, que esteja conosco, nos protegendo e nos conduzindo, porque assim nós vamos estudar durante a noite, nós vamos nos relacionar com pessoas do bem, com pessoas que vão nos ensinar, que vão nos trazer ideias boas para resolvermos os nossos problemas. O nosso próprio mentor pode estar nos ensinando e nos trazendo esclarecimentos. Então, muito importante, principalmente antes de dormir, fazermos prece por nós mesmos. Também devemos fazer preces pelos outros, que também é caridade, né? Então aí nós temos que saber dosar, né? Antes de dormir também, em vez de assistir um filme, em vez de ver novela,
né? É bem bacana você ter um livro na sua cabeceira, um livro que tenha um conteúdo edificante, né? Um conteúdo que te traga conhecimento, que te traga esclarecimento, fortalecimento, né? Pode ser até de autoajuda, não importa, mas que seja um bom livro para você antes de dormir também, sabe, uns 15 minutinhos fazer uma leitura. Isto também favorece ao teu espírito que vai viver durante a noite, né, o que tem que ser vivido. Bom, pessoal, graças a Deus vocês conversaram comigo hoje. Eu estou feliz que vocês estejam aqui comigo, né? Deixa eu ver que horas são aqui, que já são quase 9 horas. Eu não vou me estender mais, né? Porque fica até cansativo pra gente. Então, assim, eu recomendo que vocês façam uma leitura deste capítulo do Evangelho, que é o capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, que fala sobre caridade, né? Da importância da caridade, das características da caridade, o que é caridade, o que não é caridade, que devemos praticar a caridade o tempo todo, no nosso dia a dia, desde o momento em que nós acordamos. Quando nós acordamos de manhã, converse com Deus, né? Peça para Jesus te orientar durante o seu dia, né? Primeiro pensamento, quando você acordar, meu Deus, me guie hoje para que eu faça o melhor. Mostre para mim qual é o meu caminho, como eu posso ser útil neste meu dia, como eu posso ser útil na sua grande obra, né? Peça para Deus, para Jesus te orientar no seu dia a dia, porque quando nós nos colocamos à disposição, quando nós estamos prontos, o trabalho vem, né? A forma de caridade que nós vamos praticar vai ser automática quando o nosso coração está pronto, quando o nosso coração está disposto a dar o melhor de si. E caridade, resumindo, é só isso, é dar o melhor de si, né? Estou vendo aqui as palavras de vocês de agradecimento. Eu é que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, porque eu estou aprendendo demais, né? É muito bom fazer esta reflexão, porque eu sou obrigada a estudar, a ler, né? Mas principal, gente, o principal de tudo é nós começarmos a praticar, a vivenciar, né? Porque senão nós vamos ficar por anos, anos e anos escutando palestra, estudando e não vamos aprender. Porque o aprendizado verdadeiro, ele só vem através da vivência. É por isso que nós estamos encarnados, porque nós precisamos experienciar a vida, né? Então, somente através da vivência é que nós vamos aprender. Então, vamos todos juntos, né? Hoje o tema caridade, vamos hoje dormir pensando sobre de que maneira eu posso ser útil na minha vida e na vida de todos aqueles que convivem comigo, de todos aqueles que passam pela minha vida. Como eu posso ser útil? Eu quero ser útil. Amanhã, com certeza, automaticamente, naturalmente, nós teremos infinitas possibilidades de servir, tá bom? Então, muito obrigado, que vocês tenham um sono repousante, sereno, tranquilo e que acordem amanhã na luz,
né? Trazendo consigo a luz da espiritualidade maior, dos mestres de luz, né? Que possamos estar em contato com eles, mentalmente ligados a eles, elevando a nossa vibração para sermos conduítes, para sermos canal do amor infinito de Deus. Que Jesus esteja em nossos corações durante toda esta semana e segunda-feira nós nos encontramos aqui novamente às 8 da noite, tá bom? Com o capítulo 14. Se alguém quiser se adiantar, fazer uma leitura, né? Para depois trazer as dúvidas e nós podermos conversar, é bacana também, tá bom? Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.